Oi, oi, gente! Hoje eu vim falar dos bebezinhos pigs, que são pequenos para a idade gestacional. Bom, para quem me acompanha aqui por muito tempo sabe, mas quem não me acompanha, que eu sei que são muita gente que tá entrando novo aqui no canal e que tá entrando para nossa família, não sabe que eu tive 2 bebês pigs. E eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto porque eu sei que causam muitas dúvidas e muitas preocupações. Bom, primeiro, o que é um bebê pig? Eu já falei, é um bebê pequeno para a idade gestacional. Tem um bebê pequeno, tem um bebê normal e tem um bebê grande para a idade gestacional. No caso, eu vou falar especificamente do bebê pequeno para a idade gestacional porque foi as minhas 2 experiências. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho, um resumão bem básico sobre o que pode levar um bebê a nascer pequeno para a idade gestacional dele. Uma das coisas podem ser os fatores hereditários ou os distúrbios genéticos, o mau funcionamento da placenta, que providencia nutrição e oxigênio para o feto durante a gestação, hipertensão, doenças renais ou diabetes crônicas. Bom, o uso de drogas também pode causar o nascimento de um bebê pig, assim como o tabagismo e o uso e abuso de álcool durante a gestação. Rubéola ou toxoplasma também. E, como eu disse logo acima, fatores placentários, assim como o tamanho ou funcionamento da placenta. Bom, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é para as mães que tiveram o diagnóstico, né? Porque esse diagnóstico, geralmente, né, na sua grande maioria, se é dado já nas ultrações, principalmente nas últimas, né, quando vai realmente ver o peso e a medida do neném certinho. Então, você já tem esse diagnóstico na ultrassom mesmo. É que apesar do tamanho do lactante, geralmente, assim, na sua grande maioria, o desenvolvimento dele é de uma criança de tamanho normal, de estatura normal. Ele se parece com uma criança normal e ele se comporta como um bebê de estatura normal. A única diferença dele mesmo é o tamanho. E diferente dos prematuros, porque um bebê pig não é um bebê prematuro, é que ele já está todo formado e seus órgãos internos também já estão 100% formados. Então, por isso ele não é considerado uma criança prematura. Geralmente os prematuros têm um certo atraso no desenvolvimento, às vezes precisa de um tratamento, mas 87% dos bebês pigs até os 3 meses conseguem chegar à estatura e o peso normal. Se por acaso assim, o desenvolvimento do seu bebê foi afetado por uma subnutrição da mãe ou até mesmo dela fornecendo o bebê, da placenta fornecendo nutrientes para o bebê, esse tamanho e esse peso já é recuperado pós-parto, entendeu? Tipo assim, imediatamente. Assim que você der uma nutrição adequada para a criança, ela já vai recuperando o peso e o tamanho. No meu caso, como eu falei, eu tive as 2 filhas minhas, eram pigs. O meu caso provavelmente seja um fator genético, porque eu sou muito pequenininha também, e eu nasci muito pequenininha também. Então, na verdade, eu até nasci mais magra que minhas filhas, eu nasci um pouquinho maior, mas mais magra. E provavelmente, no meu caso, é o fator genético. Bom, a Louise nasceu menorzinha que a Nathalie, ela parece ser menor também, o desenvolvimento dela foi um pouquinho menor, assim, ela vai ser uma criança pequena como eu. Nasceu com 2 kg, 360 e 45 centímetros, ou seja, bem pequenininha. Já a Nathalie nasceu um pouquinho mais gordinha, que foi 2 kg, 530, ou seja, de 360, a Nathalie nasceu com 530, ou seja, mais gordinha, e 45 centímetros e meio. Então, também bem pequenininha, só que ela era mais gordinha. Nasceu um pouquinho mais gordinha, e também foi um bebê um pouco mais gordinho, e agora também ela é mais gordinha que a Louise. Ela teve um desenvolvimento um pouco maior. A Louise recuperou o peso e o tamanho de uma criança normal até os 3 meses. Assim, mas ela continua sendo um pouquinho pequena, mas é um pouquinho pequena aceitável, de ser só uma criança pequena. Não ser pig, sabe? E a Nathalie recuperou nos primeiros meses, assim, tipo, no primeiro, segundo mês ela já tinha o peso de uma criança completamente normal. Bom, gente, o que eu tenho pra falar de cuidados pra vocês e que não tem muitos cuidados com uma criança pig, geralmente vivem como uma criança normal. Os únicos cuidados diferenciados que teve foi, por exemplo, no hospital, todo dia vinham furar o dedinho da Nathalie ou da Louise, das 2 aconteceu, porque as 2 tiveram o mesmo problema. Então, todo dia no hospital eles furavam o dedo dela para medir a glicose dela.
Bom, quando o neném nasce pig, eles têm a tendência a ter a concentração de glicose baixa, a famosa glicemia. Então, assim, por ele não ter armazenado a quantidade suficiente de glicose durante a gestação. Geralmente, essa baixa glicose pode acontecer nas primeiras horas ou primeiros dias de vida. Então, nos 2 dias e meio, quase 3 dias que eu passei no hospital, todo dia o dedo da Natalie e da Louise eram furados para medir a glicose e ver se estava tudo certinho. No meu caso, das duas estava tudo certo. E as médicas sempre me orientaram na importância de eu amamentar. Por exemplo, as duas meninas, eu não podia dar em livre demanda no hospital, entendeu? Porque a Louise, por exemplo, teve um fato dela dormir muitas horas. Durante um dia lá no hospital, a médica me fez acordar ela porque ela teria que mamar, porque a glicose dela poderia cair e isso não podia acontecer no caso dela por ela ser pig. Porque já tem tendência a ser baixa, não podia cair mais. Então, assim, eu tinha que dar mamar, eu tinha que amamentar elas, não mais do que um outro bebê normal, assim, que nasceu de tamanho normal, mas eu realmente teria que ter mais cuidado nas horas que ela passava sem comer, que isso não poderia acontecer no caso delas. Bom, nos primeiros meses de vida, e pelo menos no mínimo em 3 meses, tem que ser acompanhado por um pediatra para acompanhar o desenvolvimento tanto do peso quanto da altura. E após um ano, de 6 em 6 meses. Isso geralmente acontece aqui no Brasil, no SUS. A gente tem a consulta mensal até o primeiro ano de vida, mais ou menos isso, né? Então, o acompanhamento é fácil, minhas filhas tiveram acompanhamento e, como eu disse, recuperaram o peso e o tamanho muito rápido e daí a preocupação já acabou. Bom, gente, existem 2 tipos de bebês pigs. O primeiro é o simétrico, que é quando o bebê é proporcionalmente pequeno, tipo as pernas, tudo nele é pequeno, o tamanho e o peso dele também é pequeno. Então, o bebê é proporcional, ele é pequeno. E tem o assimétrico, quando o bebê é da altura normal, mas ele tem o peso abaixo do bebê com o tamanho dele, sabe? No caso, esse foi o meu, quando eu nasci. Eu tinha 47 centímetros, se eu não me engano. Eu era um bebê pig pelo meu peso. Já minhas 2 meninas nasceram pequenas e com peso baixo proporcionalmente. Elas eram todas pequenas. Bom, gente, meus 2 diagnósticos foram na gestação, foram na ultrassom, nas últimas. Na primeira vez, que é quando dá mais medo, assim, que a gente tem medo de tudo, de cada ultrassom, o coração fica quase na boca, porque a gente tem medo de tudo. Graças a Deus eu peguei um médico bem tranquilo e ele falou, seu bebê provavelmente é pig. Aí ele me explicou o que era pequeno para idade gestacional e disse assim, e eu perguntei, né, já meio desesperada qual o problema disso, o que podia causar, e ele falou, olha, provavelmente o seu problema seja seu tamanho, seja fator genético. Eu tô vendo que você é bem pequenininha e o pai da criança também não é muito grande. Então, provavelmente seja genética e a gente não precisa se preocupar com isso. Mas vai ter um acompanhamento e provavelmente a criança adquire o peso e o tamanho certo em poucos meses. Daí eu não fiquei tranquila, assim, não pode dizer que fiquei, nossa, que tranquila. Mas eu já sabia que eu tinha nascido pequena. Minha mãe falava que eu cabia numa caixinha de sapato. Então isso me deixou um pouco mais tranquila. Mas já na segunda gravidez, a médica já mostrou um pouco mais de preocupação, por mais que a Natalie já estava mais gordinha, mas na ultrassom ela mostrou um pouco mais de preocupação. Porém, eu já tinha passado pela experiência, já esperava por isso. Então eu fiquei tranquila, até falei, doutora, minha primeira filha também nasceu e é porque eu sou pequena. E aí ela até tinha pedido para ter um acompanhamento, né? Ela ia marcar mais ultrassons, porém aconteceu que menos de uma semana depois eu acho que minha filha nasceu. Eu acho que ela estava planejada lá pro dia 1 de setembro e ela nasceu dia 24 de agosto, ou seja, nem deu tempo de eu marcar essa ultrassom que ela ia passar para olhar os detalhes mesmo. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse, para explicar um pouquinho. Não tem muito o que falar sobre esse assunto, mas tem muitas mães que têm dúvidas e muitas vezes não acham onde procurar. Se vocês querem saber o desenvolvimento das minhas filhas, se inscrevam aqui no canal. Curte esse vídeo se você gostou, se te ajudou pelo menos um pouquinho de nada.
e vem fazer parte da nossa família. Tô esperando vocês e quero muito que esse canal cresça. De verdade, agora eu vou falar, se vocês querem saber o desenvolvimento das meninas, eu nunca tive problema nenhum mesmo. O desenvolvimento delas são ótimos, assim como uma criança normal. Louise se desenvolveu mais na fala. Ela demorou um pouquinho mais para andar, acho que andou com menos de 1 ano e 1 mês. A coordenação motora dela desenvolveu um pouco mais lento, assim, mas ela desenvolveu bem na fala. Ela é bastante inteligente, assim, agora com 2 anos, quase 3, ela sabe contar, ela sabe o que é 2 coisas, o que é 3, o que é 4, sabe todas as cores, todas as partes do corpo humano. Ela fala tudo que devia, até o que não devia, tudo mais um pouco ainda. Então, menina que canta mais de 10 músicas, ela fala muito, então ela desenvolveu muita fala, ela é muito inteligente. E já na coordenação motora demorou um pouquinho, mas anda, corre, brinca, pula, faz de tudo. E tem o tamanho e o peso de uma criança normal, porque ela é pequena, né? Puxa a mamãe. Já a Nathalie é um bebê um pouquinho mais grande, sabe? Ela é forte, robusta. Chamamos ela aqui em casa de Gordicela. Ela se desenvolveu de tamanho um pouco mais rápido que a Louise. É uma criança que não desenvolveu a fala assim com perfeição igual a Louise, porém a coordenação motora dela tá impecável. Ela andou com 9 meses, ela ficava em pé com 5, de 4 para 5. Ela subiu a escada a primeira vez, que quase me matou do coração, com 6 meses. Hoje desce da cama, sobe em tudo com 1 ano e meio. Faz coisas que até enlouquecem a gente. Então, assim, sobe em tudo, mexe em tudo, corre, e a coordenação motora dela é ótima. Ela fala bastante palavrinhas, assim, mas não é igual a Louise. Mas fala muitas palavrinhas, assim, o ideal para a idade dela. Então, o desenvolvimento foi perfeito, foi normal. E não tivemos nenhum problema por causa do nascimento pig dela. Na verdade, era só um bônus extra, sabe? Que elas eram pequenininhas, fofinhas, bonitinhas, e todo mundo queria pegar porque era muito pequenininha, então não chamava a atenção de todo mundo. Eu vou pôr aqui no final do vídeo uma foto de cada uma, recém-nascida. Claro que não vai dar pra ver o tamanho, eu não tirei aquela foto que todo mundo tira, sabe, do neném assim na balança, até porque no dia do meu parto o médico não quis que tirasse muita foto. Ela não é permitido celular, mas só assim, na maternidade mesmo. Mas o que eu tiver aqui, mais próximo disso, eu vou botar aqui pra vocês no final desse vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Mamães, fiquem calmas, porque não é o fim do mundo, não. Tá tudo certo. Tem grande possibilidade de seu bebê se desenvolver normalmente e de ter uma vida feliz e saudável. Então, tchau e até o próximo vídeo.